Bom dia. Por muito que a polícia tente, se não for a atitude dos automobilistas, os números não deixam de retratar um estado de guerra civil. O termo muitas vezes é tido como exagerado, mas olhando para os números e para os exemplos com que vocês se debatem diariamente, em alguns casos algumas pessoas não têm a noção da arma que estão a usar. Efetivamente é verdade. Portanto, esse termo guerra civil já foi utilizado anteriormente e os números constatam isso mesmo. Portanto, diariamente há pessoas a morrer na estrada e é para combater, portanto, essa morte nas estradas que nós trabalhamos todos os dias. Há alguns cuidados que os automobilistas podem ter. Inserem-se esses cuidados numa condução preventiva. Que cuidados são esses que todos nós podemos encarar, podemos exercer para que não tenhamos alguns dissabores? Condução defensiva, claro, preventiva. A condução defensiva, portanto, começa em cada um de nós, efetivamente. Portanto, cada pessoa que anda na estrada é responsável pelos seus atos e também tentar prevenir os atos de outrem, portanto, dos outros. A condução defensiva começa mesmo antes de nós iniciarmos a condução. A condução defensiva passa por termos uma viatura que esteja em condições de segurança para circular, que muitas vezes isso não acontece. Portanto, para isso a pessoa deve fazer uma verificação regular do estado da sua viatura, dos níveis do óleo, da pressão dos pneus, portanto, tudo isso influi no aspecto de segurança do veículo. E depois... Pergunto-lhe, serão os condutores conhecedores o suficiente da mecânica e da sua viatura para, de modo próprio, exercerem essa verificação? Ou devem dirigir-se a pessoal especializado? Se a pessoa não conhece minimamente a mecânica e o funcionamento da sua viatura, e mesmo que o conheça, deve sempre dirigir-se regularmente a uma oficina, portanto, a um agente autorizado para mexer na sua viatura, porque efetivamente há muitos componentes da viatura que o comum cidadão não tem conhecimento nem tem necessidade de o conhecer. Para isso é que existem as oficinas, portanto. Claro, o que estamos a ver são atos que aparentemente para alguns são muito normais, são muito comuns. Exatamente. Portanto, mas muitas das pessoas não o fazem, claro. E muitos acidentes são causados por as pessoas não verem este tipo de níveis de viatura, portanto. E mesmo assim, uma ida a uma oficina, porque órgãos de direção, órgãos de travagem, suspensão, os próprios pneus do veículo, portanto, são importantíssimos. Não são avaliáveis para um condutor comum, não é? Claro, e muitos dos acidentes acontecem devido a este tipo de sistemas estarem com um estado deficiente, digamos. Depois disto, portanto, a própria condução defensiva, portanto, isto estamos a verificar os níveis de iluminação da viatura, por exemplo, que muitas viaturas andam na estrada, também não têm as luzes adequadas para circular. E depois a própria condução defensiva começa mesmo em cada um de nós, portanto, na atenção que cada um de nós dá na estrada. Portanto, e cada um de nós não é só o automobilista, portanto, o peão também é um elemento essencial na estrada, também tem que ter atenção, portanto, ao que está a fazer na estrada e aos condutores. O ciclista, portanto, todos claro. Os intervenientes na estrada. Todos aqueles que utilizam as estradas, exatamente. As estradas, não é? Antes de iniciarmos a condução, devemos ter uma posição de condução confortável na viatura e que nos permita verificar e ter acessivelmente todos os aspectos da viatura. Portanto, nomeadamente os espelhos. Ainda hoje se verifica muito condutor a circular na estrada e que nós vamos na retaguarda e não vemos, portanto, os olhos ou a cara do condutor. Isso prova exatamente. Os espelhos não estão direcionados para a retaguarda. Os espelhos estão direcionados para outro lugar qualquer que não deve estar. Portanto, a distância de segurança entre veículos é fundamental. Uma grande parte dos acidentes que acontecem por distrações das pessoas, acontecem também pelo excesso de velocidade, ou neste caso a velocidade excessiva, ou seja, o condutor traseiro não tem espaço suficiente para fazer a travagem. Para reagir. Para reagir, exatamente, antes de embater no veículo da frente. Portanto, esta distância de segurança é fundamental. Também há agentes distratores da condução? Também. Estamos a ver a sinalização das manobras, portanto, e os agentes distratores, nomeadamente o telemóvel. Neste caso também é o rádio. O rádio, mas o rádio e o telemóvel
são os principais, talvez o telemóvel número 1. Está comprovado que a condução com o uso do telemóvel em simultâneo o GPS distrai. Atenção ao GPS. As pessoas abstraem-se com as conversas ao telemóvel e a mexer neste tipo de aparelhos e, enfim, quando vão a ver, o acidente está dado. A pergunta que lhe faço também prova algum do desconhecimento que tenho do Código da Estrada, que também me penitenciou e que não devia ter. É permitido comer enquanto se conduz? Não, não é permitido comer. É permitido fumar enquanto se conduz? Isso, as pessoas fazem tudo o que altera o estado de alerta para o subliminasmo da pessoa, portanto, tudo o que vá fazer com que a pessoa tenha menos atenção na estrada, portanto, isso está contemplado no Código da Estrada, há um artigo próprio para isso e que não o devem fazer. Comer, beber, enfim, fumar é aquele hábito que toda a gente fuma e se calhar o fumar, as pessoas estão tão habituadas que já não dão por isso, mas se calhar realmente a beata acaba por cair, a cinza, a beata, muitos condutores se calhar acabam por se queimar e já não estão a ver a estrada. Nesse momento já não estão a ver a estrada. Estão preocupados com tudo o resto menos a estrada. Não sei se depara, e se por acaso já lhe chamou a atenção, para a distância que alguns condutores, a que distância alguns condutores se colocam do volante. Muitas das pessoas, por não serem muito altas, aproximam-se excessivamente do volante, não reclinando a cadeira e não dando mobilidade suficiente aos braços. Há muita gente a conduzir sobre o volante, não estando a uma distância. Desculpam-se com a distância para os pedais, que não alcançam os pedais. No entanto, as cadeiras permitem reclinar as costas. Claro. Porque não há mobilidade depois para conseguir manobrar o volante. E numa situação de emergência, quando há algum obstáculo na via, nomeadamente uma viatura, algo caído na via, um buraco, qualquer coisa que interfira com a sua condução, não têm capacidade de reação. Porque estão presos entre o volante... Basta perceber que o movimento assim é muito mais difícil de fazer do que se tivermos os braços esticados. E não tem o tempo de reação, portanto. E isso é fundamental. Essa posição cómoda, e é o que eu estava a falar há pouco, antes de iniciarmos a condução, temos sempre que adaptar o banco e os espelhos, principalmente, à pessoa. Portanto, não adianta estarmos a conduzir com a posição de outra pessoa. E não chega só a chegar... Não é suficiente a distância para os pedais, claro. A distância para o volante também é essencial. Tão ou mais importante. Tão ou mais importante que a distância para os pedais. Muito obrigado por ter estado mais uma vez aqui connosco na Praça da Aldeia. São estes alguns dos cuidados que pode ter para que possamos todos obter uma condução mais segura nas estradas em Portugal e para que não constatemos os números de mortos e feridos, quer ligeiros, quer graves, que tanto nos atormentam e nos entretêm.